O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções, aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade. Vocês que aqui estão nesse diazinho fresco, quem é do Rio de Janeiro deve estar se sentindo um pouquinho mais incomodado, mas não se preocupem, passa. Eu gostaria só, diante de qualquer coisa, fazer uma brincadeirinha aqui. Jesus cita uma coisa no Evangelho que é um tanto assim boba. Ele dizendo que a nora ficará contra a sogra e a sogra contra a nora. Coitado, ele já não sabia que isso existia? Meus caros, minhas caras, com bastante simplicidade, mas de modo bem pontual. Antes de nós falarmos exatamente desse ponto, que parece um tanto quanto jocosa a minha brincadeira, mas não é, gostaria de com vocês olhar só um detalhezinho aqui, no versículo 14, 15, aqui de Isaías. Vossas luas novas e vossas solenidades eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. A primeira tentação que nós temos é de olharmos somente para o contexto no qual Isaías está inserido. Ele vive realmente num contexto onde as luas novas e as solenidades teriam grandes motivos para serem detestadas, justamente porque ainda que com toda a suntuosidade, ainda que com a repetição constante dos sacrifícios, da busca de animais que fossem irrepreensíveis e libados, ainda que todas as solenidades fossem cheias de pompas, faltava algo que era fundamental. Essa expressão, no versículo 15, meditando a palavra, eu tive uma visão
muito clara, e quando escutei a proclamação da leitura, e por isso que a leitura deve ser muito bem proclamada, essa expressão me chamou extremamente a atenção. E ela pode passar desapercebida, mas é importante que nós tenhamos atenção a esse gesto narrado por Isaías. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Essa ação narrada por Isaías, ela é muito peculiar, porque é aquela atitude na qual a pessoa até fala conosco, oferece algo para nós, e a primeira tentação, e às vezes é tão espontâneo que a gente simplesmente faz assim. Não dá conta nem de ver, nem de olhar. Para dizer exatamente, nada do que vocês estão me oferecendo está me agradando. Ora, mas a imagem que nós temos, e não só no tempo de Isaías, mas também no nosso tempo presente, é que a suntuosidade, a qualidade e a quantidade daquilo que nós oferecemos é tão importante, e quando nós chegamos para oferecer alguma coisa a alguém, um presente, por exemplo, e a pessoa desvia o olhar daquilo que você oferece, eu não sei vocês, mas dependendo de quem faz isso, ou você fica com muita raiva, ou você fica com muita vergonha. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. De uma síntese muito clara, e voltando agora para os versículos 16 e 17, por que o Senhor desvia o olhar daquilo que é oferecido a Ele, ou das mãos que lhe são estendidas? Por uma única coisa, Ele não quer as coisas. Ele quer a nossa companhia, a nossa fidelidade. E me perdoem, é claro que eu não vou entrar em segredos de confissão e nem mesmo em pontos particulares de orientações, que já inúmeras vezes eu escutei, mas aquilo que Jesus diz, nora contra sogra, ou sogra contra genro, essas coisas acontecem, essas separações existem por inúmeras vezes, aonde tanto a sogra quanto a nora conseguiram mostrar o pior de si para a outra pessoa. Isso, em alguns casos, de ambas as partes. Ninguém cria antipatia e uma aversão a outra pessoa, senão por um contínuo processo de ofertas daquilo que não é bom. Então, o que o Senhor nosso Jesus Cristo apresenta tem muito a ver com o que Isaías questiona. Um ponto importante, e vamos chegar ao Evangelho. Isaías questiona uma forma de viver o culto aonde se oferece as coisas. E o Senhor, nosso Deus, nos chamou para termos com Ele uma relação na qual oferecêssemos a nós. O que nós oferecemos nessa liturgia não é somente pão e vinho. Se não formos nós,
não é só pão e vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o pão da vida. É também no pão e no vinho a vida de todos aqueles que contribuem para que ele esteja ali, direta ou indiretamente. O pão e o vinho que são oferecidos nos frutos da terra, do nosso trabalho pela graça de Deus, é algo que foi construído com Ele. E justamente porque é construído com Ele, tem a significação de dizer, nós estamos juntos agora ofertando algo que é maior do que os objetos, do que os animais, no caso do Antigo Testamento, no nosso caso, mais do que o pão e o vinho. Nós estamos te entregando aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa vida, que se dá todos os dias no trabalho de viver e fazer com que o viver corresponda ao anseio que todos nós temos, ou deveríamos ter, permanecer com nosso Senhor. Essa permanência pode fazer com que tenhamos os desafios apresentados na história de Isaías e apresentado por Jesus a seus discípulos. Porque o fato de você se comprometer com uma coisa de modo coerente e querer o bem e fazer o que é correto, necessariamente causará incômodo àqueles que escolhem viver incorretamente. Basta colocar uma pessoa comprometida numa equipe descompassada de trabalho, que ela se dedique a fazer bem a sua tarefa e a garantir com que todos os processos transcorram adequadamente. Em um mês, essa pessoa é odiada por todos os outros da equipe. Basta colocar uma pessoa que comece a organizar o encaminhamento de uma pastoral ou de uma comunidade do modo adequado, não segundo as minhas ou as suas vontades, mas adequado. Começa a ser odiada. Aquele que procede retamente, pela coerência do que vive e se compromete, terá grandes problemas. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês querem estar comigo? Que maravilha, todo mundo quer estar comigo, todos querem participar da minha vida, até o momento no qual tem uma coisinha que bate na nossa porta, que é a exigência do compromisso. E ela bate. A exigência do compromisso bate. Jesus está falando isso logo depois de ter dialogado com seus discípulos no Evangelho de Mateus e ter dito assim, olha, o discípulo não é maior do que seu mestre. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas sim a espada. E aqui o que o Senhor apresenta é muito simples. Justamente por ser descomprometidos comigo, estejam atentos, porque o incômodo que surgirá exigirá de vocês uma capacidade ou uma consciência do que realmente é mais importante para vocês. O fato dele dizer que os homens estarão em conflito, pai, filho,
irmãos. Nora e sogra não preciso entrar em detalhe. É por uma coisa bem simples. Muito simples. Ele está dizendo, quando vocês encontrarem realmente o horizonte e o sentido para viverem conforme a Escritura, viverem conforme o projeto original que o Pai deu a todos vocês, e eu vos ensino, quando vocês assumirem isso, vocês passarão pelo desafio simples de terem, inclusive, os que mais vos amam, revoltados contra vocês. Não precisamos fazer grande esforço. Me lembro, uma vez, que uma pessoa aprendeu na sua casa a fazer o arroz, e com sua mãe, o arroz de um modo muito simples. É claro que eu não quero falar de arroz, mas é claro. Acompanhe. Tostava o alho, jogava a água e depois jogava o arroz. Beleza. E dá certo. Dá, meu filho. Dá certo, fica bom. Aí então ele entra para o seminário e aprende com a cozinheira do seminário que tinha que torrar o arroz com o alho e depois jogar a água quente. O bem-aventurado filho de Deus não foi dizer para a mãe que o jeito que ela fazia arroz estava errado, comeu arroz a vida inteira daquele jeito. Agora não, o arroz certo é esse. E cria uma cisânia dentro de casa. Vejam, o jeito A e o jeito B de fazer o arroz vai dar certo. E falo por carteirinha. Eu faço dos dois jeitos. Se com um arroz é possível ter uma imensa contenda, imaginem com coisas mais sérias, mais profundas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês realmente encontraram o sentido em caminhar comigo, estejam dispostos a receber a mesma circunstância que eu vou receber. Quem não carregar a sua cruz cada dia e me seguir, renunciando a si mesmo, e renunciar a si mesmo é colocar antes de tudo das suas vontades o propósito inicial e mais importante, aquilo que é mais importante, fundamental. Quem não fizer isso vai me trocar por qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, Isaías fala para um tempo onde criticar a suntuosidade do culto poderia ser entendido estar contra o culto, e na verdade não. Ele está contra aquilo que move de verdade o coração dos homens do seu tempo, que era simplesmente dar uma satisfação cultural ou justificar. Querem que os outros vos façam, façam vocês a eles. Mas parece que nós nos esquecemos, porque a briga da sogra com a nora geralmente não é por causa de coisas fundamentais. Geralmente são por coisas marcadas com a vaidade. E os nossos desafios no tempo atual, em todas as nossas expressões, é nos esquecer disso. Nós caçamos problemas tentando falar para os outros não fundamental. E nos esquecemos de caminhar com Jesus Cristo oferecendo ao mundo o fundamental. Ofereçam aquilo que eu vos dei. O que foi que o Senhor nos deu antes de toda e qualquer outra regra ou toda e qualquer outra palavra? É aquela simples. Estejam comigo e eu estarei com vocês. A partir disso, quando se sabe com quem se quer estar
e como se quer estar, entende-se o que se pode oferecer e Deus quer mais. Tenham certeza disso. Deus quer mais do que simplesmente as nossas obrigações. Tenho plena certeza que Ele quer os nossos afetos. Quem não me ama mais não enfrentará o desafio de ficar comigo. Que o Senhor nos ajude a isso para sermos realmente melhores. Por Ele e com Ele. De pé, apresentemos nossas preces.